Olá pessoal, bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje a gente vai debater uma questão que é extremamente importante para fazer ressignificações sobre as concepções de loucura, novas propostas de tratamento, de reconstrução desse paradigma, dessa identidade da loucura que foi sendo construída historicamente e que parece uma segunda natureza para se observar, gente, em grande medida, esse fenômeno socialmente considerado. A gente vai falar sobre esse importantíssimo movimento antimanicomial e logo mais eu vou apresentar para vocês a nossa convidada aqui de hoje. Mas antes, como é tradição aqui no nosso Espaço Heráclito, eu gostaria de fazer para vocês mais uma indicação de uma obra que eu considero fundamental para a formação de todos nós aqui. Eu tô aqui, pessoal, vocês não vão conseguir discernir muito essa capa, é um livro bem antigo, de uma coleção da Editora Abril, velha, ali da década de 70, mas eu tô aqui com O Estrangeiro, essa obra fundamental do escritor franco-argelino, ele nasceu na Argélia, mas se radicou na França, do escritor Albert Camus. No último dia 7 de novembro, o Camus faria 100 anos se estivesse vivo. Ele teve uma morte extremamente trágica, muito novo, pouco mais de 40 anos, sofreu um acidente de carro ali nas imediações de Paris. Ele ia voltar, isso que é curioso, gente, ele ia voltar para Paris, pegando um trem, já estava com a passagem comprada, mas ali, nos últimos momentos, teve um convite do editor dele à época, que era o Michel Gallimard, dessa famosa casa editorial parisiense, que é a Gallimard, acabou pegando carona e morreu num acidente de carro. O veículo dele colidiu contra uma árvore e a vida do Camus ali foi prematuramente ceifada. O Camus teve uma vida extremamente plural. Ele foi um escritor, por exemplo, esse livro aqui, O Estrangeiro, que eu tenho em mãos, foi escrito quando o Camus tinha 28, 29 anos. Foi a primeira obra que veio à tona e já com bastante repercussão nos círculos literários. O Camus também teve uma intensa participação em termos jornalísticos, a formação dele era na filosofia, mas ele tinha uma participação jornalística fundamental, principalmente durante o período da Segunda Guerra, em que a França foi ocupada pelos nazistas, e o Camus fazia parte desse movimento de resistência à ocupação nazista. Esse livro, pessoal, que eu recomendo com veemência, O Estrangeiro, do Albert Camus, vai trazer uma personagem extremamente paradigmática para nós pensarmos o esvaziamento da identidade mais propriamente psicológica das personagens. É fato importante que o século XIX, o século XIX da literatura, seja em termos da literatura francesa, seja em termos da grande literatura russa, que vem muito em voga aqui no Brasil com Dostoiévski, traz personagens com grandes conflitos psicológicos, com toda uma densidade identitária. Essa personagem, protagonista do Estrangeiro, que o Camus traz à tona, o Meursault, é uma personagem que vive literalmente à flor da pele, no sentido de que, para ele, a constituição das vivências, a constituição da sua identidade se dá ao sabor do mar de Argel, ao sabor do sol que o acalenta. Ele não tem uma investigação e uma profundidade para dentro de si mesmo. A sua vida está vinculada a uma série de acontecimentos que o perpassam. Isso vocês poderiam me perguntar, mas qual seria a decorrência disso para a narrativa? É isso que é interessante. Eu vou ler para vocês aqui 2 trechos. O primeiro, para falar do que vem à tona logo no início da obra, quando nós temos o primeiro contato com o Meursault, e depois faço uma breve contextualização para chegar à questão do julgamento pelo qual ele vai ter que passar. Vamos ler o comecinho aqui para vocês sentirem esse início do Estrangeiro do Albert Camus. Hoje, minha mãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo, entre aspas. Sua mãe falecida. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isso não quer dizer nada. Talvez tenha sido ontem. O asilo de velhas fica em Marengo, a 80 quilômetros de Argel. Tomo o ônibus das 2 horas e chego lá à tarde. Assim posso passar a noite a velar, estou de volta amanhã à noite. Pedi 2 dias de folga ao meu patrão e, com uma razão destas, ele não nos podia negar.
mas não estava lá com um ar muito satisfeito. Cheguei mesmo a dizer-lhe: a culpa não é minha. Não respondeu. Pensei então que não devia ter dito essas palavras. A verdade é que eu não tinha nada com que me desculpar. Ele é que tinha de me dar pêsames, mas com certeza o fará depois de amanhã, quando me vir de luto. Por agora, é um pouco como se mamãe não tivesse morrido. Depois do enterro, pelo contrário, será um caso arrumado e tudo passará a revestir-se de um ar mais oficial. Gente, aqui esse início da obra traz uma questão de uma completa indiferença moral do Meursault para com a morte da mãe, que é essa figura que historicamente é considerada como aquela que tem um contraponto em relação à frieza de toda essa sociedade, que seria o amor considerado mais puro. O Camus pensou em uma personagem que já de princípio traz uma repulsa para o leitor. E é interessante que a sucessão vertiginosa de frases vai fazendo com que o leitor seja posto nesse turbilhão e quando ele vê, ele já está acompanhando essa telegrafia. Vocês viram que tem uma nota telegráfica para anunciar a morte da mãe do Meursault, mas essa telegrafia vai sendo posta ao longo da narrativa. E a questão, pessoal, não seria apenas de que o Meursault é um monstro moral ou um juízo desse tipo. O fato é que, da mesma maneira que ele tem repulsa pela mãe, ele também vai cometer um assassinato na praia, por várias questões que vão perpassando a narrativa, porque o excesso de suor lhe acumulou sobre a testa, porque a luz do sol teve reflexo na faca do árabe que ele matou, e então, maquinalmente, os disparos foram realizados. Porque aí vem a questão, na segunda parte do Estrangeiro, sobre se há alguma possibilidade de a nossa sociedade lidar com uma noção não intencional de vida. É curioso pensar que o século XIX, por exemplo, derrubou a noção de Deus e de totalidade de sentido, mas para a justiça, para o âmbito de poder, é como se cada ação que as pessoas realizam, cada ação realizada, tem que se conectar a uma rede intencional para que, se ela foi pega pela malha do Estado, ela possa ser condenada justamente por todas essas ações que, para ela, no caso do Meursault, não possuíam sentido algum. O Meursault acaba se tornando um assassino, mas nós, leitores, somos cúmplices, mais também do que testemunhas, de que todas as ações são completamente idiotas, ou, para usar o mote do título da obra, são estrangeiras para ele mesmo. Então, já na prisão, tendo passado pelo julgamento e tendo sido condenado à morte, o Meursault vai trazer umas reflexões sobre a figura da guilhotina. E aqui é um trecho que vale muito a pena ler para, a meu ver, estimular vocês ainda mais a ler esse grande livro que é O Estrangeiro. Então vejam vocês aqui. Julguei durante muito tempo, não sei bem porquê, que para ir à guilhotina era preciso subir uns degraus. Creio que por causa da Revolução de 1789. Claramente ele está falando da Revolução Francesa. Quer dizer, por causa de tudo quanto me ensinaram ou me mostraram a respeito de semelhante matéria. Mas veio-me a ideia, numa destas manhãs, a fotografia de uma execução retumbante, publicada nos jornais da época. Na realidade, a máquina estava simplesmente no chão. Era muito mais estreita do que eu julgava. É engraçado como não me lembrei disso há mais tempo. Na fotografia, a máquina impressionara-me como uma obra de precisão, brilhante e acabada. Exageramos sempre as coisas que não conhecemos. Verifiquei, ao contrário, que era tudo muito simples. A máquina estava ao mesmo nível que o homem que para ela se dirige. Aquele que, depois, com o mecanismo de morte impessoal da guilhotina, substituiu o antigo carrasco que empunhava o machado. Vai ter com ela precisamente como iria ter com uma pessoa qualquer. Sob um dado aspecto, também isto era aborrecido. A imaginação poderia agarrar-se à subida ao cadafalso, à ascensão para o céu, enquanto aqui o maquinismo da guilhotina mais uma vez esmagava tudo. Era-se morto discretamente, talvez com um pouco de vergonha, mas com muita precisão. Olha, pessoal, esses dois trechos mostram
duas reverberações contraditórias dessa indiferença pela qual o Meursault passa. A princípio, uma indiferença com relação à morte da mãe, ou seja, a sua mátria, a sua pátria original, já o havia tornado estrangeiro para si mesmo, e depois ele percebe que o poder, que não consegue lidar, não consegue condenar sem a noção de sentido, sem a noção de estruturar uma teia de significação, transforma a morte, que é a ocasião mais pungente da nossa vida, mais tétrica e da qual nós queremos nos distanciar de qualquer forma, numa mera atividade burocrática, mais um estrangeirismo. Então eu recomendo profundamente essa obra aqui do Meursault. Em mãos eu tenho uma edição da Editora Abril da década de 70, mas vocês podem encontrar com novas traduções, do Albert Camus, que no dia 7 de novembro teria feito 100 anos se estivesse aqui entre nós. Muito bem, pessoal. Então, feita essa indicação aqui do Albert Camus e de questões estrangeiras da constituição da personagem, a gente vem para um outro território que, em grande medida, quando não é taxado estritamente, é uma região estrangeira para boa parte do entendimento que a sociedade tem sobre o tema do movimento antimanicomial, da questão sobre a loucura. Eu estou aqui com uma convidada especial, que é a psicóloga, psicanalista e especialista em saúde mental. Eu convidei hoje a Patrícia Vilas Boas. Tudo bom, Patrícia? Tudo bom, Flávio. Obrigada pelo convite. Prazer em estar com vocês aqui no Espaço Heráclito. Tá bom, muito obrigado. Patrícia, eu que agradeço pela sua presença. E aí eu tenho uma questão inicial, que o espectador aqui do Espaço Heráclito, a gente sabe que essa noção da loucura passa por uma série de preconceitos sociais. E eu gostaria de te perguntar, então, se o movimento antimanicomial, para surgir, teve que fazer uma grande contraposição em relação aos padrões tradicionais da psiquiatria. E nesse sentido, você poderia fazer para nós aqui uma genealogia desse movimento, Patrícia? Vamos lá. Partindo um pouco da tua fala aí do território estrangeiro, né, acho que uma primeira coisa que a gente pode dizer e que é importante é que se a loucura é em grande medida considerada pela maioria da sociedade como um território estrangeiro, isso nem sempre foi assim. Houve uma estrangeirização da experiência da loucura ao longo dos últimos 4 séculos, que tem uma história, que tem um sentido, que tem um vetor, que obviamente que a gente não vai poder aprofundar aqui, mas para isso eu aproveito também a ideia da indicação de obras para indicar um clássico nessa questão, que é a História da Loucura na Idade Clássica, do Michel Foucault. É um livro imprescindível para quem quer adentrar aí a construção desse lugar estrangeiro da loucura na sociedade ocidental pós-Renascimento. Tá. Né? O que o Foucault vai contar para a gente, através de uma pesquisa bastante profunda na história da loucura, é que até o final da Idade Média, a personagem do louco era uma das personagens sociais misturadas e com função e papel social, né? E misturadas na sociedade. Era um dos papéis ali. A gente pensar, por exemplo, na figura do bobo da corte, né, que é uma das figuras da loucura e que tinha uma função importante de denúncia social, aquele que através da sua fala cômica diz verdades sobre a nobreza, sobre a corte, né, enfim, tem muitas obras em que o bobo tem aí essa figura de ser aquele que de uma forma irônica e às vezes confusa ou destemperada diz verdades indizíveis pelas outras personagens. Mas era uma figura com um papel social dentre as figuras de então. No Renascimento houve um grande enamoramento dos artistas, dos sábios e da cultura e da sociedade em geral por esta figura da loucura. Né, pelas figuras da loucura, por este lugar do louco como um lugar do sábio, daquele que enuncia um saber não dito e ao mesmo tempo que encarna
de certa forma, e começa a encarnar a partir daí uma figura de exceção em relação à sociedade. Né? Ele começa a ser descolado no então, momento do mesmo social. do elogio da loucura pelo Renascimento, claro. começa o início da exclusão do louco enquanto figura social. Se precisa ser feito um elogio, significa que ele já vai entrando num processo de ostracismo social ali. Não sei se de exclusão já desde um primeiro momento, mas o Foucault vai nomear esse elogio da loucura pelo Renascimento como o grau zero de exclusão da loucura que vai se dar a partir daí. Como se esse primeiro destacamento da figura do louco em relação à sociedade fosse o início da sua queda, diríamos assim. Né? E a partir daí, acho que tem alguns marcos muito importantes. Né? Com o nascimento do capitalismo e o crescimento das cidades, todos os ociosos, indesejáveis, atrapalhadores da ordem nascente, racionalista, capitalista, das cidades, da organização que se dá aí a partir de 1600, mais ou menos a gente poderia datar, começam a não serem mais personas gratas naquela sociedade, nas cidades, né? E a gente vai ter em 1656 um evento divisor de águas, que é a fundação em Paris do Hospital Geral. O Hospital Geral, que se espalhou muito rapidamente pela Europa, em 20 anos você tinha hospitais gerais em quase todas as médias e grandes cidades da Europa, foi um lugar de recolhimento de todos os indesejáveis. Eu te perguntaria no seguinte sentido, então. Ao começo do recolhimento desses indesejáveis, já dialoga com um tipo de sociedade, a moderna, a capitalista, que, num princípio de autoconservação e reprodução, de acúmulo, pungentes, começa a ter que tornar reclusas aquelas pessoas que não servem para ser devidamente exploradas. Exatamente. A loucura diz respeito à inutilidade também social. Exatamente. No Hospital Geral, o que vamos encontrar fundamentalmente são pessoas improdutivas. E que, pela sua improdutividade, causavam caos social e, ao mesmo tempo, demandavam, oneravam, de alguma maneira, a sociedade. Então, a questão do ônus financeiro, né, e também do perigo da desordem pelos desocupados eram os grandes motivos de recolhimento de uma turba de pessoas de todos os tipos, vagabundos, mendigos, prostitutas, velhos, crianças, mulheres improdutivas, doentes em geral e loucos. E quais eram as condições desses tipos de instalações, Patrícia? As condições desse tipo de instalação, Flávio, são muito semelhantes ao que a gente encontra ainda hoje em dia nos manicômios, nas prisões, que se espalham aí pelo mundo ocidental e que no Brasil detém ainda entre suas grades um imenso contingente de pessoas. Em condições de descuido, desumanas, de excesso de gente, em lugares onde caberia muito menos gente, tem muito mais gente. Isso tanto nos manicômios quanto nas prisões é uma realidade ainda hoje. E lá atrás já começou com essa tradição, né? Esse Hospital Geral, depois de muito tempo de sobrevivência, a partir da Revolução Francesa, Pinel é considerado o grande fundador, o grande inventor da ciência psiquiátrica. Você vê que a gente tem até um adjetivo, o sobrenome do médico virou Pinel, né? O maluco. De tão colada a figura dele se tem a noção da construção da psiquiatria, né? Pinel como sinônimo de louco. De louco, né? Claro, claro. Então, mas o Philippe Pinel era um revolucionário da época da Revolução Francesa, que entra
se eu não me engano, na Salpêtrière ou na Bicêtre, não me lembro exatamente, que era um hospital geral. E ali ele, de certa forma, tem a função de libertar os loucos. O que vai significar essa libertação? Normalmente a libertação de algumas correntes, porque os loucos ficavam acorrentados dentre a massa de pessoas que se encontrava dentro do hospital geral. Os loucos, principalmente os furiosos, ficavam acorrentados. Já começa esse tipo de classificação, né? E Pinel entra com essa perspectiva de separar o joio do trigo, quem é louco de quem não é louco. Para os não loucos, vão sendo construídas também ao longo da história outros tipos de instituições de encarceramento. Como diria os presídios, para colocar essa questão? Presídios, mesmo os conventos, né? Tem outro livro super importante sobre essa questão do Goffman, que é o Manicômios, Prisões e Conventos. Essas instituições de recolhimento vão se especializando, né? E Pinel funda, então, depois de um tempo, o Asilo de Loucos, propriamente dito. O nascimento do Asilo de Loucos, ele é pós-Revolução Francesa e vem desse gesto, num primeiro momento considerado libertador da parte do Pinel, que é construir um cuidado e um saber em relação aos loucos. Então, nesse ponto, com essa intervenção do Pinel nesse sentido, há uma especialização, já começa a haver uma categorização de quais seriam os comportamentos, não apenas antissociais, porque a loucura fazia parte de todo um comportamento antissocial, mas já no sentido específico de enquadrar a loucura, fazendo a diferenciação dela com relação aos outros caracteres antissociais. O Pinel é o primeiro especialista nesse sentido de enquadramento, você diria isso? Sim, não sei se exatamente o primeiro, mas certamente o mais conhecido e o mais importante. Mais ou menos concomitantemente na Inglaterra vai ter a figura do Tooke, que é um Quaker, que vai propor um outro tipo de asilamento da loucura, um pouco diferente, mais fundada no protestantismo, com a ideia dos retiros rurais, que também... A ideia do internamento no asilo científico do Pinel e a ideia do internamento no asilo rural do Tooke permanecem muito presentes até os dias de hoje em relação às figuras da loucura. A ponto de, muito provavelmente, uma grande maioria das pessoas que nos assistam acreditarem que a internação é o caminho para quem não está bem psiquicamente. E isso não é uma verdade nos dias de hoje. O movimento antimanicomial, que começa em 1977, mais ou menos no Brasil, tem uma primeira assembleia que funda o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, que em 1987, 10 anos depois, se refunda enquanto Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, tendo como lema por uma sociedade sem manicômios. Vocês tiveram a fundação, então, em plena ditadura militar aqui no Brasil. Ditadura militar. Houve muita resistência com relação a essa discussão sobre o movimento antimanicomial ali naquela sociedade, Patrícia? Existe até hoje muita resistência em relação a essa discussão. Eu acho que, por um lado, eu não estava... na fundação, eu cheguei no movimento 20 anos depois, em 97, mas desde então me mantenho aí nessa luta, né? Mas se por um lado havia sim uma grande resistência, por outro lado havia uma articulação e uma vontade de luta política que acabou culminando com a abertura, com as diretas, com a Constituinte, com a fundação do Sistema Único de Saúde, com a reforma sanitária, do qual muitas pessoas que eram do movimento da luta antimanicomial participaram bastante ativamente, um clima de possibilidade de transformação, de mudança a partir das organizações coletivas. E eu avalio que atualmente a gente vem sofrendo um retrocesso grande nesta área, apesar
da grande esperança que as manifestações de junho nos trouxeram, com todas as suas contradições. Eu pedi a palavra aqui à Patrícia, porque a gente vai continuar, vocês viram que a Patrícia traçou uma genealogia, a gente está chegando à contemporaneidade, a gente vai entrar, tanto no Brasil quanto no espectro internacional, mas a gente vai entrar para ver com quem o movimento antimanicomial debate e quais são os pontos para nós chegarmos a esse retrocesso do qual a Patrícia falou. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para continuar o debate sobre a loucura e as suas taxações e o movimento antimanicomial. Pessoal, até já já.